Ele matou 1000 homens com um pedaço de osso. Outro entrou numa cova para enfrentar um leão no inverno. Houve um que destruiu uma cidade inteira e jogou a rainha do alto de um palácio. Não eram monstros mitológicos, eram homens, guerreiros. Alguns aclamados, outros temidos, mas todos registrados na Bíblia como instrumentos de guerra. E não é exagero dizer, eles matavam em nome da fé. Hoje você vai conhecer os 10 guerreiros mais mortais da Bíblia. Homens que trocaram palavras por espadas, que viam o sangue como parte da missão divina. E ao final deste vídeo, você talvez se pergunte: fé e violência podem mesmo andar lado a lado? A Bíblia é repleta de poesia, amor e compaixão. Mas por trás dessas camadas há outra narrativa. Uma que fala de guerras santas, execuções públicas e batalhas que dizimaram cidades inteiras. A fé, nos tempos antigos, muitas vezes andava com a espada. E os homens que empunhavam essas armas, longe de serem apenas líderes espirituais, eram soldados, alguns implacáveis, outros quase impiedosos. Não lutavam por ambição, mas por mandamentos, por uma promessa, por um pacto de sangue. Começamos com Sansão, um homem consagrado desde o ventre, com uma força sobre-humana que deveria libertar Israel dos filisteus. Mas Sansão não era um guerreiro comum, ele era um furacão. Sua arma, uma queixada de jumento, não era simbólica. Foi literalmente com esse osso que ele matou 1000 homens em um único dia. Sozinho, sem exército, sem plano, só ódio e força bruta. Sansão era imprevisível, seduzido por mulheres, motivado por vingança e guiado por um destino que ele mesmo nunca entendeu. Sua vida terminou de forma tão dramática quanto viveu, puxando colunas de um templo e matando mais gente em sua morte do que em toda a sua vida. Davi é o próximo. A maioria conhece o jovem que derrotou Golias com uma pedra, mas poucos falam sobre o guerreiro que veio depois disso. Davi cresceu no campo de batalha, liderou soldados, conquistou reinos e se tornou um rei que, segundo os relatos, matou dezenas de milhares. Ele cortou a cabeça de Golias e levou como troféu. Ele se infiltrava nas linhas inimigas, fingia loucura para escapar e não hesitava em eliminar quem estivesse no caminho. E mesmo quando se tornou rei, não largou a guerra. Planejou o assassinato de Urias, um de seus próprios soldados, para tomar sua esposa. Davi era tanto poeta quanto assassino. Seu coração era de Deus, mas suas mãos estavam manchadas de sangue. Josué foi o sucessor de Moisés, mas seu perfil era completamente diferente. Moisés falava com Deus no deserto. Josué executava ordens no campo de batalha. A conquista da terra prometida não foi pacífica. Josué marchou com seus homens por cidades como Jericó, destruiu muralhas e ordenou o extermínio total. Homens, mulheres, crianças, animais, tudo deveria ser consumido. Sua guerra não era por território, era um ato de purificação. O inimigo não era só físico, era espiritual. E Josué acreditava estar limpando a terra para a chegada da promessa divina. Agora imagine um homem dirigindo sua carruagem como um louco, esmagando soldados e não deixando ninguém vivo. Esse era Jeú. Quando foi ungido para destruir a linhagem de Acabe, ele não teve piedade. Mandou matar os filhos do rei. Mandou jogar a rainha Jezabel do alto de uma torre. Seus cavalos a pisotearam. O sangue espirrou nas paredes. Depois, zombou de sua morte. Jeú não era apenas um executor, era um exterminador. Ele sabia que sua missão era suja, mas a cumpria com zelo quase fanático. Joabe, por outro lado, era silencioso, estratégico, um assassino frio. Ele era o general do exército de Davi, mas muitas vezes agia por conta própria. Se alguém ameaçava o poder de Davi, Joabe se adiantava e matava. Matou Abner, general rival, com uma punhalada traiçoeira. Mais tarde, matou Amasa, outro comandante,
Da mesma forma, ele sempre sorria antes de golpear. Sempre usava o elemento surpresa. Joabe não era leal a Davi. Era leal à estabilidade do trono. E isso fazia dele extremamente perigoso. Gideão é curioso. Quando foi chamado por Deus, se considerava fraco, medroso. Mas quando assumiu o comando, se transformou num juiz sanguinário. Com apenas 300 homens, derrotou um exército inimigo, usando táticas psicológicas e fé. Mas não parou por aí. Perseguiu reis inimigos, os capturou e os executou pessoalmente. Quando seus próprios aliados zombaram de sua autoridade, ele os chicoteou com espinhos do deserto. Gideão não era só um libertador. Era alguém que, após provar o gosto da guerra, pareceu gostar demais do poder que ela trazia. Benaias é menos conhecido, mas sua ficha é tão assustadora quanto a dos outros. Ele matou um leão dentro de uma cova durante o inverno. Em outra ocasião, enfrentou 2 guerreiros moabitas e saiu ileso. E, em uma das lutas mais simbólicas, derrotou um egípcio gigante usando a própria lança do inimigo. Benaias virou chefe da guarda real. Sua função era simples: proteger o rei eliminando qualquer ameaça. Era discreto, eficiente, letal. Uma sombra com a permissão de matar. Abissai, irmão de Joabe, era o cão de guerra da família. Matou 300 homens sozinho em uma batalha. Era o tipo de soldado que você queria ao seu lado, mas nunca contra você. Durante um ataque surpresa, salvou a vida de Davi enfrentando um guerreiro filisteu muito mais forte. Sua lealdade era brutal, sua coragem quase suicida e sua sede de batalha insaciável. Abner era do lado oposto. General de Saul, honrado, calculista, um homem que buscava a paz quando ela era possível. Mas mesmo assim, quando a espada era necessária, ele não hesitava. Travou guerras contra Davi e tentou manter o reino unido após a morte de Saul. Mas acabou morto por Joabe, não em batalha, mas numa emboscada. Um fim trágico para um homem que sabia lutar, mas que naquele momento preferiu negociar. Fechamos com Caleb, um dos espias originais enviados por Moisés. 40 anos depois, já velho, ele não queria descanso. Pediu para enfrentar os gigantes de Hebron e, mesmo com 85 anos, subiu as montanhas e os expulsou. Caleb era a representação da fé que envelhece, mas não enfraquece. Lutou até o último fôlego, não porque precisava, mas porque acreditava. Esses 10 homens não foram apenas guerreiros, eles foram instrumentos de decisões maiores do que eles próprios. Alguns obedeceram, outros ultrapassaram limites, mas todos, sem exceção, deixaram um rastro de sangue e glória. A pergunta que fica é: esses atos foram justiça ou apenas violência com outra desculpa? Se esse vídeo te fez ver a Bíblia de uma forma que você não esperava, compartilha com alguém que precisa conhecer esse lado esquecido das Escrituras. Escreve aqui nos comentários qual desses guerreiros te impressionou mais e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos a Bíblia vai ficar ainda mais sombria. Aqui a verdade é contada sem filtro.